Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Vicente Nunes. Nós estamos aqui no FIB Conversa com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que participou do Fórum Impactos Econômicos e Sociais dos Litígios de Massa. Ministro, é uma honra tê-lo aqui conosco e eu gostaria de perguntar para o senhor qual o impacto dos litígios de massa sobre a administração pública. A gente sabe que o Ministério de Minas e Energia tem muito envolvimento com essas questões ambientais. A gente viu nos últimos anos vários desastres, como o de Mariana. Como é que é lidar com isso e como isso impacta a administração pública? Primeiro é importante registrar a importância do FIB, do Fórum de Integração Brasil-Europa, no mundo transversal, no mundo onde os assuntos são tão fundamentais de serem debatidos, já que eles não ficam apenas nas nossas divisas, nas nossas fronteiras. Eu cito como exemplo a transição energética. Nós vivemos num único ecossistema, então ela se dará de forma efetiva e produtiva e eficiente o dia que a gente conseguir fazer uma política mundial da transição energética, os países, em especial os países envolvidos, possam equilibrar com o sul global a questão da sustentabilidade, porque todos nós queremos perseguir desenvolvimento econômico com sustentabilidade, é óbvio, os efeitos climáticos estão aí, com frutos sociais. Mas hoje é uma grande oportunidade poder debater o quanto que setores tão fundamentais, imprescindíveis e estratégicos do país são importantes para poder estabelecer políticas contratuais que possam minimizar os impactos da litigância de massa e, consequentemente, facilitar a aplicação da lei no Brasil, diminuindo os litígios e as demandas, com isso dando eficiência à justiça brasileira, que impacta na segurança jurídica, no respeito aos contratos, na segurança para os investidores internacionais. Nós sabemos que no setor elétrico, por exemplo, mais de 50% dos investimentos no país são investimentos de todo o mundo. Em distribuição, agora nós acabamos de assinar um decreto presidencial, o presidente Lula, permitindo a precipitação da renovação das distribuidoras, desde que as empresas tenham disposição de se adequar a novos investimentos, a novos padrões de eficiência para atender o consumidor de energia do Brasil. Sendo assim, nós evitamos muitos os litígios em massa. Fazemos também isso no setor de petróleo, gás, biocombustível, assuntos transversais no mundo. Nós estamos trabalhando fortemente uma política de transição energética. O Brasil é o líder da transição pela sua matriz energética, 90% de energia elétrica limpa e renovável, eólica, solar, biomassa. O Brasil, onde vai no mundo, é o líder dos biocombustíveis, o nosso etanol, o nosso biodiesel, o nosso diesel verde, a descarbonização dos setores autointensivos na emissão de CO2 através de um projeto que nós aprovamos esse ano, que é o Combustível do Futuro. Todas essas políticas públicas a fim de que a gente possa desenvolver o Brasil, conciliar desenvolvimento econômico com emprego, renda, crescimento, inclusão no nosso país. E toda essa discussão que se dá hoje no FIB é fundamental para que a gente possa promover celeridade no julgamento dessas ações, consequentemente também através da modernização dos nossos contratos, a gente possa diminuir os impactos das ações, já que a Constituição de 88, e isso é muito bom, criou um amplo e total acesso à justiça a todo o povo brasileiro. É importante que a gente, cada vez mais, através do consenso, a gente busque solucionar problemas de conflitos e evitar litigâncias em massa, a fim de que a gente possa dar tranquilidade e, dando essa tranquilidade ao investidor, a gente diminui os impactos dessas litigâncias e, consequentemente, a gente tem preços mais módicos, mais acessíveis a toda a população e cria um círculo virtuoso para a economia global. Isso tem a ver com segurança jurídica? Total. Quando as empresas, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tanto do setor elétrico quanto do setor aéreo, quando uma empresa tem que colocar no seu custo uma previsão de gastos efetivos de grande monta
por causa da quantidade de ações da litigância em massa, aquilo tem impacto direto na vida das pessoas, porque amplia o custo do Brasil, amplia o preço das passagens, no setor elétrico é a mesma coisa. Então, cada vez mais, como que os governantes e os seus braços executores, que são, no caso do Brasil, nós, ministros de Estado, podemos promover políticas de aperfeiçoamento dos nossos contratos e modernização das nossas legislações de implementação de política pública, a fim de diminuir a possibilidade da existência dessas litigâncias, muitas vezes legítimas, outras vezes predatórias, sim, mas que prejudicam o ciclo virtuoso da economia nacional. Como é que o senhor avalia o acordo que foi fechado entre a Vale e o governo? Fundamental, não foi... Esse acordo, é importante aqui ressaltar, esse acordo vinha se arrastando há mais de 10 anos, o acidente foi em 2015, um acordo com consequências gravíssimas para a vida das pessoas, foram várias vítimas fatais, mas também com consequências materiais, com consequências ambientais dramáticas, em especial na bacia do Rio Doce. Eu criei os meus filhos ali na beira do Rio Doce, ali no Vale do Aço. Sei o quanto que isso impactou o saneamento básico de todas as cidades do entorno, tanto de Minas Gerais quanto do Espírito Santo. Impactou a fauna, a flora, os peixes, impactou consequentemente a vida dos pescadores. E em 2023, quando nós assumimos sob a liderança do presidente Lula, nada tinha sido feito. Nós tínhamos muita marola, muitas informações distorcidas sobre o que se daria nesse acordo. Nós assumimos como uma grande frente e como grande prioridade e conseguimos tirar aquilo que se falava em torno de 100 bilhões de reais entre recursos novos, obrigações de fazer e quitações de recursos já aplicados pela Fundação Renova. Nós conseguimos tirar de 100 para 170 bilhões de reais, o maior acordo do planeta, resolvendo problemas difusos e problemas, inclusive, de litigância em massa, criando, assim, com o apoio da Justiça Brasileira, com o apoio do Ministério Público, com o apoio dos entes federados, numa grande sinfonia, uma grande orquestra de diálogo, soluções que podem, como eu disse, ninguém vai reparar a perda de vida humana, sim, mas vai, com certeza, minimizar os impactos e restabelecer o mínimo de dignidade para aquela população toda de Minas e Espírito Santo, com impactos nacionais, tendo seus direitos ressarcidos, não só materiais, mas os seus direitos difusos também, os seus direitos ambientais, o direito de acesso à água limpa, o direito ao saneamento, o direito à pesca, com a recuperação do rio, o direito a restabelecimento mínimo da saúde pública daquelas pessoas que foram impactadas tanto do ponto de vista biológico quanto do ponto de vista psíquico e emocional. Então, foi um acordo fundamental e agora nos resta fazer gestão desse acordo de forma adequada para que isso chegue efetivamente na vida das pessoas. Ministro, no setor de transmissão de energia, distribuição, tem muita litigância, né? Que ações o Ministério pode tomar para tentar conter isso? Tem essa renovação das concessões de distribuidora. Isso vai entrar também no processo? Entrou. Na verdade, é o seguinte, eu costumo dizer que no setor elétrico, a parte mais sensível, naturalmente, é a parte de distribuição, que é aquele que primeiro chega com a conta de energia na casa do consumidor. Segundo, é aquele que tem que estar preparado e planejado para socorrer o consumidor, a unidade consumidora, em qualquer parte do dia ou da noite, já que energia é vital. Energia é sinônimo de vida humana, de preservação de vida. A gente só sabe quando a energia é importante, quando falta. Quando a gente vai na tomada e tenta acender uma lâmpada, ou vai não conseguir carregar o celular, né? Não conseguir carregar o celular, a hora que a gente vai na geladeira e começa a sentir um cheiro, um odor diferente, porque o alimento está estragando, sim, é que a gente percebe o quanto que a vida em sociedade hoje precisa da energia e das energias de uma forma geral, precisa do gás para aquecer. Nós sabemos que as consequências que houve aqui, sim, no continente europeu, com a falta do gás na guerra da Rússia com a Ucrânia, precisa da energia elétrica de forma muito vigorosa. E lá
nós estamos vivendo um momento muito importante, que é a renovação dos contratos de distribuição. E os contratos, eu sempre chamei eles de frouxos, porque os contratos são contratos antigos, pouco adequados à nova realidade do Brasil, de adensamento demográfico, e nós procuramos, num debate com a sociedade civil organizada, com o Tribunal de Contas da União, até com parte do Ministério Público, fazer uma modelagem que pudesse atender todos os requisitos de aperfeiçoamento técnico-jurídico para que essas distribuidoras que se dispuserem a antecipar as renovações a fim de continuarem prestando serviço no Brasil, tivessem, por um lado, a previsibilidade por parte do governo de que poderiam fazer novos investimentos e que esses novos investimentos seriam respeitados nos contratos. Por outro lado, elas teriam que cumprir com normas muito mais rígidas na qualidade do DEC e do FEC, que medem a prestação de serviço ao consumidor, e, inclusive, agora, nos novos contratos, elas não podem, por exemplo, expurgar os eventos climáticos severos. Sim. Porque hoje eles já são tão atípicos e comuns, dado o efeito estufa, que já é obrigação da distribuidora fazer planejamento e previsão desses eventos climáticos. Porque se toda vez que acontece, como aconteceu agora em São Paulo com a Enel, um evento climático e aquele tempo é expurgado dos índices de qualidade de serviço, fica muito ruim para as pessoas, fica muito ruim para os consumidores, fica péssimo para os governantes e não contribui com a forçosa, mas natural e importante planejamento por parte das distribuidoras para poder prevenirem e, no caso de não conseguirem evitar, naturalmente darem rápida resposta ao consumidor de energia, restabelecendo a normalidade, assim que aconteçam esses eventos climáticos severos. Então, nós conseguimos modernizar isso, criar também um conselho de consumidores mais atuantes do ponto de vista nacional, criar mecanismos de debate sobre esses contratos mais céleres, no caso de descumprimento de regras, mantendo a estabilidade, mas também criando penalidades mais contundentes, mais severas, para aqueles que descumprirem o contrato. O contrato é bilateral. Se por um lado você tem que respeitar a regra, por outro lado você tem que respeitar obrigações. Então nós buscamos um decreto presidencial, o presidente Lula corajosamente implementou esse decreto e está em fase de debate com a sociedade em audiências públicas para que a gente possa avançar e o objetivo maior e a finalidade de todos nós é melhorar a qualidade do serviço para o consumidor brasileiro. Ministro, o senhor tem feito uma comparação do número de litigâncias no Brasil e nos Estados Unidos. O senhor diz que no Brasil são 5.000 vezes mais litigâncias que no Brasil, que nos Estados Unidos. Como é que é isso? Absurdamente no setor aéreo tem uma comparação que deixa estarrecido a diferença da litigância no setor aéreo brasileiro. Muitas vezes, na maioria das vezes, o consumidor, com razão, do ponto de vista da prestação da qualidade de serviço por parte das empresas aéreas, mas de forma massiva aciona os instrumentos que tem para poder reparar os seus danos de atraso de voo, de qualidade de voo. Então, nós temos 5.000 vezes mais ações que nos Estados Unidos. Isso nos deixa muito preocupados e nós temos que achar uma forma consensual entre consumidor e entre os setores de prestação de serviço, principalmente o aéreo, para que elas não continuem elevando os seus custos de previsão de gastos exatamente com essa litigância em massa e, com isso, aumentando o preço e o custo do Brasil para todos os consumidores. Então, o Brasil, que é um país que preza pelo Estado Democrático de Direito, que preza pelas suas instituições, que tem um judiciário estruturado, que tem um executivo que dialoga, hoje liderado pelo presidente Lula, tem que sempre estabelecer e modernizar e criar mecanismos de consenso. Só através do consensualismo
é que nós vamos achar soluções para essas litigâncias em massa e, consequentemente, minimizar os impactos socioeconômicos, porque tem impactos sociais, quando tem econômico, tem social, só está interligado, socioeconômicos das litigâncias em massa que hoje são corriqueiras no Brasil. Ministro, muito obrigado por participar do FIB Conversa. Eu que agradeço. A gente volta em breve com mais um FIB Conversa. Muito obrigado.